Muito boa tarde a todos. Com extrema alegria, prazer, orgulho e envaidecido que temos no nosso instituto o ministro Luiz Roberto Barroso. Chamamos de Roberto Barroso, de Roberto Barroso. Tem que preservar o nome. Agora o pai do ministro Roberto chama-se Roberto Barroso, de modo que é assim que a gente conheceu, é assim que a gente aprendeu a chamar o nosso eminente ministro, nosso companheiro do Instituto das Advogadas Brasileiras, assim como o seu pai. Gostaria de convidar para compor nossa mesa a minha primeira vice-presidente, Tereza Pantoja. Também vice-presidente da casa. E meu secretário-geral, Dr. Alberto Cavalcante. Dr. Pedro Marcos, Dr. Tempo Diogo Teles, façam o favor de estar aqui na mesa, são meus diretores, Dr. Dora. Muito bem. Esvaziei um pouco o miolo aqui, mas acontece que eu participe da mesa dos diretores. A doutora João Carlos Delva, não sei se na escola, desculpe se eu não tenho mais cadeira. É a última das palestras do nosso congresso em celebração dos 170 anos de fundação do Instituto. Eu estou extremamente recompensado pela qualidade das palestras que aqui foram proferidas por eminentes pessoas de todos os segmentos do direito. Agradecer a presença de membros do Instituto, de alunos, colegas advogados que ainda integram o Instituto das Advogadas Brasileiras. É muito recompensador ver o Roberto Barroso, ver vocês aqui, todos participando com interesse e empenho nas nossas atividades. Eu muito agradeço ao Roberto Barroso pela presença. No primeiro momento do convite, ele disse sim, poucos dias após a sua posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. Não hesitou em nenhum momento em nos atender e, para o nosso Gáudio, hoje está aqui para nos dizer as coisas fantásticas que ele vai dizer para nós todos, para o nosso envelhecimento. Todo Roberto Barroso, conhecido, em pé sentado com uma chacrão. Muito agradecido. Querido presidente, Fernando Cardoso, Se quiser ser pelo menos não seja só último. Querido presidente Fernando Fragoso, os queridos amigos Vitor Farjala, Ana vice-presidente, membros do Instituto, senhores advogados, senhoras e senhores, eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui e de participar desta celebração de aniversário do Instituto dos Advogados Brasileiros, que eu frequento desde quando era estudante. Eu me lembro de ter vindo ainda na faculdade e ouvido aqui o eminente ministro Moreira Alves. Já naquela época era um expoente do direito, na liderança do Supremo, e já naquela época eu não concordava muito com as coisas que ele achava, embora considere que ele tenha sido um dos grandes juristas brasileiros que estiveram no Supremo Tribunal Federal. Eu estou ministro desde o dia 1º, portanto são 8 dias, embora eu tenha trabalhado tanto desses dias, parece que já passou mais tempo do que isso, mas eu ainda me sinto verdadeiramente um professor de direito constitucional. Eu vou dizer que ainda me sinto um
um advogado, porque a essa altura isso poderia até me incriminar. Mas um professor de direito profissional, eu verdadeiramente me sinto. E é um pouco nessa condição, Fernando, e com uma certa liberdade acadêmica, que eu estou aqui para compartilhar algumas ideias e algumas reflexões sobre o tema que eu propus da jurisdição constitucional. Quando eu era advogado, o direito constitucional no Brasil se tornou tão abrangente e a gente hoje em dia cuida de tantos temas variados, desde exploração de recursos minerais em terras indígenas até o momento em que o feto passa a ser considerado uma vida, embriões congelados, quilombolas, transporte de defunto. Eu lidei com tantos temas que eu tinha um cartãozinho que eu brincava e dizia advogado constitucionalista. Jogo búzios, prevejo o futuro e trago a pessoa amada em 3 dias. Agora mudei de ramo, não sei se vou ser capaz de entregar todas essas mercadorias. Mas eu propus o tema jurisdição constitucional, mas a expressão jurisdição constitucional ela é muito ampla. E, na verdade, ela significa 2 coisas bem definidas, que são espécies desse gênero. Uma é o controle de constitucionalidade das normas. Quem veio supondo que, sob o rótulo de jurisdição constitucional, eu ia tratar do controle de constitucionalidade, eu sinto muito desapontá-los e acho até que tem direito de pedir o ingresso de volta ao nosso querido presidente. Por quê? Porque eu, na verdade, gostaria de tratar não da jurisdição constitucional na modalidade de controle de constitucionalidade. Eu gostaria de tratar da ideia de jurisdição constitucional sob uma perspectiva da interpretação e da aplicação da Constituição em geral. E para chegar ao contexto em que a interpretação e a aplicação da Constituição se dá nos dias de hoje, no mundo contemporâneo, e particularmente nos dias de hoje, eu gostaria de percorrer 3 tópicos nesta minha conversa com todos aqui. A primeira seria o que se tem chamado de neoconstitucionalismo, novo direito constitucional. O que significa isso? Em segundo lugar, eu gostaria de conversar brevemente sobre um fenômeno que se tornou onipresente no Brasil de hoje, que é a judicialização da vida de uma maneira geral. E por fim, e para concluir, eu gostaria de falar brevemente sobre os casos difíceis, que em última análise acabam desaguando no Supremo Tribunal Federal. Eu, portanto, gostaria de discutir um pouco conceitualmente o que é um caso difícil e depois exemplificar com os precedentes do Supremo Tribunal Federal, muitos dos quais eu participei como advogado e não como juiz, que ainda não estava lá. Portanto, aqui vamos nós para uma tentativa de contextualizar o momento contemporâneo do direito constitucional. Nós, os mais antigos, precisamos, nos últimos anos, nos ajustar a um conjunto importante de transformações que assinalaram a prática do direito contemporâneo. Algumas foram mais antigas em outras partes do mundo, mas chegaram ao Brasil nas últimas décadas. Eu começo por identificar algumas mudanças gerais. A primeira delas é que o momento contemporâneo verifica uma superação do formalismo jurídico. Talvez a primeira grande transformação ocorrida no Brasil nos últimos anos em matéria de direito foi a superação do formalismo jurídico, que era uma visão do direito muito tradicional e ainda praticada em alguns espaços, que se fundava em 2 premissas filosóficas e talvez ideológicas. A
primeira, a de que a lei era uma expressão da razão, que a lei trazia em si uma justiça imanente. E, em segundo lugar, que o papel do juiz no arranjo institucional da democracia é o papel de revelar, de aplicar nos casos concretos a solução para os problemas que já estava pré-pronta no ordenamento jurídico, já estava pré-pronta na lei. Portanto, as duas ideias centrais eram: a lei é uma expressão da razão e da justiça, e o juiz desempenha uma função técnica de fazer valer nos casos concretos as soluções que estão prontas na lei. Para bem e para mal, a vida já não é mais assim. A lei, a norma jurídica e mesmo a Constituição já não traz em si soluções pré-prontas. E, consequentemente, o juiz já não é mais o profissional que desempenha apenas uma função técnica de conhecimento. Em muitas situações, o juiz é coparticipante do processo de criação do direito. Claro que esta é a primeira grande transformação, a superação do formalismo jurídico. A segunda é o advento de uma nova cultura, de uma cultura que tem sido apelidada de pós-positivista. O positivismo jurídico foi a filosofia do direito na maior parte do século XX, e em busca de uma certa objetividade, de uma certa racionalidade científica, o positivismo jurídico pretendeu fazer com que o direito coubesse integralmente dentro da lei. Pois o pós-positivismo, ele promove uma certa reaproximação entre o direito e a moral e traz para o centro do sistema jurídico a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais. A verdade é que em um universo em que as soluções para os problemas jurídicos já não estão mais pré-prontas na norma, é preciso ir buscá-las em outro lugar. Se a solução não está inteiramente no direito, é preciso ir buscá-la, muitas vezes na filosofia moral, muitas vezes na filosofia política. E é por isso que o direito contemporâneo se aproximou da filosofia moral, e os valores morais ingressam no direito normalmente pela porta larga dos princípios constitucionais. Portanto, nós vivemos uma fase pós-positivista, em que a lei não é desimportante, porque a lei é um instrumento importante da despersonalização do poder, mas o direito não cabe integralmente na lei, e muitas vezes é preciso ir buscar a justiça e a legitimidade democrática fora do alcance da lei. E a terceira grande transformação do direito no mundo contemporâneo foi a passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico. Nós todos fomos educados, os mais antigos, não os mais jovens, uma cultura em que no centro do sistema jurídico estava o bom e velho Código Civil, em que o direito comum era o direito civil. Porque, na verdade, todos os grandes pressupostos do direito, toda a dogmática jurídica sobre a qual nós fomos formados, ela se desenvolveu e se consolidou ao longo do século XIX sobre pressupostos do direito civil, sobre os pressupostos do direito privado, a começar por um dos grandes sistematizadores, que foi Savigny. Portanto, o direito, na sua construção teórica mais profunda, o direito herdeiro da tradição romana, era um direito construído sobre bases privatistas, nas quais os grandes protagonistas eram o proprietário e o contratante. Pois nós entramos no século XX e esse direito, que era essencialmente privado, começa a se publicizar e progressivamente vão sendo entronizadas no direito privado tradicional normas de ordem pública. Portanto, o direito se publiciza na medida em que nas relações privadas são introduzidas normas de ordem pública que não podem ser afastadas pela vontade das partes. E assim vem as normas que protegem
o trabalhador, depois as normas que protegem o locatário, depois as normas que protegem o consumidor, e, portanto, o direito privado passa a ter uma dose de publicização. Mas no final do século XX há um movimento maior, que é o movimento da passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico e, portanto, da constitucionalização do direito. Constitucionalização do direito no Brasil não significa apenas que há na Constituição normas que pertencem a outros ramos jurídicos. Não é a vinda do direito infraconstitucional para a Constituição. É a ida da Constituição para os outros ramos do direito constitucional, mudando o sentido e o alcance das suas normas. E é por isso que hoje em dia se fala em constitucionalização do direito civil, constitucionalização do direito administrativo, constitucionalização do direito penal. É a leitura de todo o direito à luz da Constituição. Portanto, ocorreu uma revolução copernicana, em que saiu do centro do sistema o bom e velho direito civil e foi introduzida a Constituição. Este é um fenômeno que no Brasil não tem 30 anos, mas que produziu uma revolução na jurisprudência e na interpretação jurídica feita por tribunais e, consequentemente, na prática da advocacia de uma maneira geral. Portanto, essas as três grandes transformações que eu gostaria de noticiar e que modificaram substancialmente o nosso modo de viver e praticar o direito. Superação do formalismo jurídico, advento de uma cultura jurídica pós-positivista e passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico. Nós vivemos uma época do triunfo do direito constitucional. O direito constitucional, na minha vida adulta, Fernando, passou da desimportância ao apogeu em menos de uma geração. E hoje em dia já não há mais nada de importante que se possa fazer ou pensar em termos de direito no Brasil que não passe pela capacidade de se trabalharem as categorias do direito constitucional. Para quem vem de onde eu venho, esse é um triunfo absoluto. Mas a gente deve ser humilde na vitória. A gente na vida deve ser janela e não espelho. Janela, que é uma forma de olhar para o mundo, e não espelho, que é uma forma de olhar para si próprio. Mas já vai longe o tempo em que o meu pai, preocupado com o meu futuro, logo no início da minha vida, me disse: meu filho, precisa parar com esse negócio de fumar, ser Flamengo, e o direito constitucional também não vai levá-lo a parte alguma. Estuda processo civil. Mas a verdade é que quem resistiu, venceu. E, portanto, eu aqui estou para compartilhar esta visão do direito constitucional e como ele incide sobre a realidade. O direito constitucional, o constitucionalismo democrático, que em última análise foi a ideologia vitoriosa do século XX, porque nele se condensam as grandes promessas da modernidade. Poder limitado, centralidade dos direitos fundamentais, justiça material, tolerância, igualdade e, quem sabe, até felicidade. Portanto, é sob essa perspectiva do direito constitucional que eu gostaria de percorrer algumas outras ideias e categorias que hoje povoam, de certa forma, a vivência brasileira. E eu falo brevemente sobre esse fenômeno que se transformou a chamada judicialização, que de certa forma é, no Brasil, uma consequência dessa constitucionalização, e em seguida eu chego a esse ponto. Mas a verdade é que em quase todos os países do mundo democrático, nas últimas décadas, nas décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, houve uma vertiginosa ascensão do poder judiciário. O poder judiciário, em diferentes partes do mundo, no Brasil particularmente, ele deixa progressivamente de ser um departamento técnico especializado e passa a ser verdadeiramente um poder
um poder político e um poder que, de certa forma, disputa espaço com os outros poderes. Há algumas causas mundiais para esta ascensão do poder judiciário. A primeira delas é que o mundo saiu do cataclisma que foi a Segunda Guerra Mundial com a constatação de que, para proteger a democracia e para proteger em si os direitos fundamentais, era importante a existência de um poder judiciário independente e capaz de fazer valer a Constituição e as leis contra o arbítrio e contra, quando necessário, a vontade das maiorias. E não por outra razão, depois da Segunda Guerra Mundial, criam-se tribunais constitucionais sucessivamente em diferentes países do mundo, a começar pela Alemanha, com o impacto que isso teve sobre todos os países que sofrem a influência do direito europeu continental. O direito americano é uma outra narrativa, mas a verdade é que até o segundo pós-guerra, os Estados Unidos tinham muito pouca relevância e muito pouca repercussão sobre o modo como se pensava e praticava o direito no Brasil. A ascensão da influência americana é um fenômeno do segundo pós-guerra e que se intensificou ao final do século XX. Portanto, a primeira razão por trás da judicialização é uma ascensão institucional do poder judiciário em diferentes partes do mundo, como um garantidor da democracia, como um garantidor dos direitos fundamentais, inclusive contra a vontade das maiorias. Por isso que todos os países progressivamente criaram a ideia de controle de constitucionalidade, de um tribunal que dissesse à maioria que determinadas leis ou determinadas opções políticas não eram legítimas. A segunda razão para um certo protagonismo do judiciário no mundo contemporâneo se deve ao fato de que, na vida moderna, há algumas decisões políticas que são altamente divisivas da sociedade, moralmente divisivas. E os parlamentos, porque dependem de voto, processo político majoritário, muitas vezes não conseguem resolver determinados problemas. De modo que questões como aborto, questões como uniões homoafetivas em toda parte do mundo acabam tendo o poder judiciário como seu protagonista, porque no processo legislativo majoritário não se formam os consensos necessários, as maiorias necessárias para solucionarem esses problemas. Até porque quem tem voto tem um certo custo político ao tomar determinadas decisões e prefere não tomá-las. De modo que o judiciário teve que ocupar certos espaços onde o processo político majoritário não foi capaz de produzir resultados. E, em terceiro lugar, e este também não é um fenômeno puramente brasileiro, há uma expansão do judiciário na mesma medida em que há uma certa perda de prestígio institucional do legislativo. A democracia representativa vive dificuldades em toda parte do mundo. Os parlamentos estão sob questão quanto à sua legitimidade, quanto à sua credibilidade, quanto à sua funcionalidade em diferentes países do mundo. Este não é um fenômeno puramente brasileiro, embora haja algumas jabuticabas e idiosincrasias tipicamente locais. Porém, a ascensão do judiciário também se dá num contexto de um certo descrédito da representação política em geral. E a esses fenômenos que são mundiais, a judicialização no Brasil agrega dois componentes muito visíveis. O primeiro deles é que a Constituição de 1988 é uma Constituição excessivamente abrangente. A Constituição brasileira de 1988 trata de muitos temas. E, além de tratar de muitos temas, trata-os de maneira excessivamente detalhada. E isto contribui para a judicialização porque, de certa forma, trazer uma matéria para a Constituição é retirá-la da política e trazê-la para o direito, porque está na Constituição vertida em uma norma
isto potencialmente gera pretensões judiciais a serem ajuizadas por pessoas que titularizam ou têm a pretensão de titularizar os mais diferentes interesses. De modo que se a Constituição cuida de sistema tributário, de sistema previdenciário, de regime jurídico da administração pública, de índio, de criança, de adolescente, de idoso, e até da sede do Colégio Pedro II, evidentemente as pessoas veiculam pretensões com base nessas normas. De modo que esta é uma evidente razão tipicamente brasileira para o fato de a judicialização ser uma nota extremamente visível na paisagem política brasileira. E a isto se acresce, e diretamente conectado com o nosso tema, o modelo de controle de constitucionalidade que vigora no Brasil, que combina o sistema incidental e difuso americano com o sistema de ações diretas e concentrado do modelo europeu. De modo que no Brasil, todo e qualquer juiz é um intérprete da Constituição, porque em qualquer questão ele pode aplicar a Constituição e pode, inclusive, declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de uma norma, no desempenho ordinário da sua função. E, além disso, há no Brasil um conjunto de ações diretas que permitem que quase qualquer questão com mínimo de relevância chegue diretamente ao Supremo, ou via ação direta de inconstitucionalidade, ou via ação declaratória de constitucionalidade, ou via arguição de descumprimento de preceito fundamental. De modo que quase tudo chega no Supremo. E para completar, e eu nem estou dizendo que esse é um traço negativo, porque não acho, e para completar, no Brasil, o elenco de pessoas que podem propor essas ações diretas constitucionais previstas no artigo 103 é extremamente largo, nos seus 9 incisos, que prevêem procurador-geral, o governador do Estado, o presidente da República, a mesa de todas as assembleias legislativas, mas tem o inciso 9 que fala em confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional, o que abre para dezenas, quando não centenas, de legitimados, que podem alçar diretamente ao Supremo com questões envolvendo a constitucionalidade ou não de leis em tese, como agora com a ADPF, até mesmo determinadas situações concretas. E, além disso, todos os partidos políticos podem também propor ação direta. De modo que o interesse precisa ser muito chinfrim para não conseguir que pelo menos uma dessas pessoas se disponha a patrociná-lo perante o Supremo Tribunal Federal. De modo que muitas questões se judicializam e se politizam rapidamente, porque elas já começam no Supremo. Em quase toda parte do mundo, o Supremo Tribunal Federal exerce uma jurisdição recursal. De modo que uma questão, antes de chegar lá, passou pelo primeiro grau de jurisdição, passou pelo segundo grau de jurisdição e aí chega no Supremo. Portanto, houve um debate público, houve uma exposição maior dessa matéria. Algumas questões do Brasil, como, por exemplo, a legitimidade das pesquisas com células-tronco embrionárias, a lei foi aprovada 15 dias depois, a discussão estava no Supremo Tribunal Federal, e esta é uma das discussões em temas moralmente complexos a que eu me referia. Portanto, meus caros amigos, não há de surpreender ninguém que exista hoje perante o Supremo uma grande quantidade de questões que, de certa forma, são questões político-institucionais ou são questões morais complexas. Então, o Supremo decidiu nos últimos anos ser proibido o nepotismo no poder judiciário. Basicamente, foi uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Como não vinham as leis estaduais proibindo o nepotismo, o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução. Houve um descumprimento amplo, foi questionada a legitimidade de se fazer isso mediante resolução. A matéria chegou ao Supremo e o Supremo declarou que, na verdade, não precisava lei para impedir o nepotismo, porque a sua vedação já decorreria do princípio constitucional da moralidade e do princípio constitucional da impessoalidade, que foi uma decisão revolucionária que, em seguida, foi estendida por súmula para os 3 poderes da República, um salto qualitativo, eu diria, dado por força de jurisprudência diante do emperramento da máquina legislativa. Igualmente, questões como a interrupção de gestação no caso de fetos anencefálicos
Igualmente, porque não vinha a legislação que cuidasse da matéria, em algum momento o Supremo tratou disso diretamente. Também fez isso com relação às uniões homoafetivas. Não importa o que cada um pense a respeito ou deseje para si, e eu respeito todos os pontos de vista nessa matéria. Mas a homossexualidade é um fato da vida, as pessoas têm o direito de amar, portanto existem uniões homoafetivas, e o direito pode fazer de conta que não está acontecendo, evidentemente não pode. É preciso saber como é que se partilham os bens, é preciso saber se é necessário que os parceiros assinem conjuntamente o documento, é preciso saber se pode ser dependente do plano de saúde, é preciso saber um conjunto de relações. De modo que o Legislativo não legislou, mas o Supremo Tribunal Federal, em boa hora, atuou para dizer que deve se equiparar às uniões estáveis convencionais. Eu sei que tem gente que não gosta por razões filosóficas, por razões religiosas, e essas pessoas merecem consideração e respeito como todo mundo merece nessa vida. Inclusive aqueles que entram em relações homoafetivas e têm o direito de serem reconhecidos nos seus afetos. O Supremo decidiu sobre cotas raciais, sobre fidelidade partidária, sobre greve no serviço público, sobre células-tronco embrionárias. Em todas essas matérias, o tipo de Constituição que nós temos permitiu a judicialização. De modo que a judicialização é uma circunstância que decorre do arranjo institucional brasileiro. Não é uma atitude deliberada, eu penso, do Poder Judiciário. O que pode ser uma atitude deliberada não é a judicialização, é outra coisa. É o ativismo judicial, que aí é, diante da judicialização, ou seja, chegando a questão ao Poder Judiciário, o Judiciário, então, adotar uma postura expansiva, uma postura de levar princípios constitucionais ou direitos fundamentais previstos na Constituição a situações que não foram especificamente contempladas. Foi o que o Supremo fez com uniões homoafetivas, foi o que o Supremo fez com a questão da interrupção da gestação. No caso das pesquisas com células-tronco, não. Essa não foi uma decisão mais criativa, essa foi uma decisão autocontida. Por qual razão? É porque havia uma lei, a lei é que autorizava. O que o Supremo fez foi confirmar a constitucionalidade da lei, de modo que esta é uma ação que não deve entrar no cômputo de decisões mais proativas do Supremo Tribunal Federal. De modo que eu percorri até aqui, com a superficialidade inevitável e a brevidade que as nossas circunstâncias impõem, algumas das transformações do direito e como elas impactaram o Poder Judiciário e este mundo em que nós habitamos. Eu, evidentemente, fui muito sintético, e foi meu aluno aqui presente já terá me ouvido dizer, mas tão abreviado me senti um pouco como a professora, uma aluna que a professora determinou que escrevesse uma redação sobre religião, sexo e nobreza, mas que fosse muito breve, e o aluno escreveu: ai meu Deus, não é ofegante. Disse: eu tenho trafegado pela vida, obcecado por esta capacidade de síntese, e nós do mundo prolixos como somos em geral, poderemos fazer um proveito desse aluno notável que conseguiu contar uma história comprida em tão poucas palavras. Pois bem, e aqui eu chego no capítulo final da nossa conversa, e talvez o que de maneira mais contundente tenha subvertido a cultura jurídica tradicional. E de certa forma ainda há alguma quantidade de reação a este fenômeno que envolve a nova interpretação jurídica e a nova interpretação constitucional, que particularmente em matéria de interpretação da Constituição tem modificado de maneira significativa o modo como se pratica o direito. A interpretação constitucional, ela é uma modalidade de interpretação jurídica e, portanto, como modalidade de interpretação jurídica,
ela se socorre dos elementos tradicionais de interpretação jurídica que nós aprendemos em introdução à ciência do direito no primeiro semestre da faculdade, que são o elemento gramatical, o elemento histórico, o elemento sistemático e o elemento teleológico. Portanto, interpretar a Constituição é interpretar uma norma jurídica, e esses elementos continuam importantes como sempre foram. Ainda ontem houve uma discussão no Supremo Tribunal Federal, uma das primeiras que eu participei, que envolvia precisamente os limites, e eu vou só fazer um parênteses aqui, interrompendo a continuidade da minha disposição, só para ilustrar como a interpretação gramatical não é a mais importante, porque muitas vezes a gente tem que ir além das palavras, mas o intérprete não pode interpretar contra a legis. A Constituição não é aquilo que eu quero, ela é até aquilo que eu posso fazer construtivamente. Discutia-se a questão controvertida moralmente, mas não juridicamente, eu penso, da perda de mandato por parlamentar que tenha sido condenado criminalmente. O artigo 55 da Constituição diz: perde o mandato o parlamentar que tenha sido condenado criminalmente. Em seguida vem um parágrafo do artigo 55 que diz: neste caso, a perda do mandato será decidida pela Câmara ou pelo Senado em votação secreta por maioria absoluta. Está dito na Constituição. É uma péssima norma. É uma péssima norma. Não devia estar lá. Porque eu acho que a condenação criminal, pelo menos acima de um determinado grau de gravidade do delito, deveria ter esta consequência automática. Mas a Constituição diz o contrário. Ela diz que cabe à Câmara ou ao Senado decidir, é o verbo utilizado, por maioria absoluta, em votação secreta, e, portanto, criaram-se duas interpretações. Uma que é, eu diria, a interpretação perfeccionista, que procura fazer o que seria justo e lógico, que é automaticamente decretar a perda do mandato. Mas existe um texto constitucional, e nós devemos alguma reverência ao texto constitucional. Eu não sou constituinte, e o dia que a Constituição for o que os intérpretes quiserem, independentemente do texto, nós vamos cair numa situação muito perigosa. De modo que, porque o texto é limite para a interpretação, e porque o texto dá esta competência expressamente ao Congresso, contra o meu sentimento e contra a minha vontade política, eu sigo o texto constitucional, porque eu não sou constituinte e eu devo interpretar a obra do constituinte. Portanto, aquelas noções elementares do elemento gramatical na interpretação jurídica em geral, vale para a interpretação constitucional. Onde está dito preto, eu não posso dizer branco, por mais que eu ache que branco seja o correto. Mas dizia ele, existia e continua a existir uma interpretação jurídica tradicional, que tem esses elementos, gramatical, histórico, sistemático e teleológico, e tem princípios específicos de interpretação constitucional, da supremacia da Constituição, da presunção de constitucionalidade das leis, da interpretação conforme a Constituição, o princípio da unidade, o princípio da razoabilidade, o princípio da efetividade. Esse é o mundo ordinário. O problema é que no mundo tradicional, a interpretação jurídica era feita basicamente por um raciocínio singelo e silogístico, no qual a lei funcionava, a norma funcionava como a premissa maior, o fato relevante como a premissa menor, e a sentença era a conclusão, produto do enquadramento dos fatos na norma. Portanto, a Constituição prevê que aos 70 anos o servidor público passa para a inatividade. João completou 70 anos, disse: ainda estou muito bem de saúde, quero continuar no serviço público, entra com mandado de segurança. O juiz não terá nenhuma dificuldade para dizer: a Constituição é claríssima, fato, premissa maior, a norma, 70 anos passa para a inatividade, premissa menor, João completou 70 anos, conclusão, João passa para a inatividade. Esse é o raciocínio jurídico tradicional, convencional e fácil, e portanto este é o raciocínio jurídico que resolve os casos fáceis.
se o presidente Lula tivesse pedido o registro da sua candidatura para concorrer a um terceiro mandato, a Justiça Eleitoral não teria nenhuma dificuldade de recusar registro a essa candidatura, pelo menos dificuldade jurídica, na medida em que a Constituição é claríssima, só é possível uma reeleição. E, portanto, ele não poderia ser candidato a um segundo mandato, a um terceiro mandato. Portanto, a interpretação jurídica tradicional resolve uma boa quantidade de fatos, de casos que nós chamamos de casos fáceis em teoria jurídica. O que são os casos fáceis? São aqueles casos para os quais existe uma solução pré-pronta no ordenamento jurídico. Ninguém tem dúvida de como é que vai resolver aquela questão. Mas acontece que, para bem e para mal, a vida nem sempre é tão singela assim. A vida, muitas vezes, cria outro tipo de situação. No fundo, a nova interpretação constitucional, ela surge porque a vida ficou mais complicada, a vida ficou mais plural, a vida ficou mais diversificada. Eu nem gosto muito de usar esses termos, nova interpretação. Primeiro que o termo novo, na medida que o tempo passa, ele vai envelhecendo. Eu me lembro quando eu entrei para a Faculdade de Direito em 76, eu queridíssimo, o pai chamava o Código de Processo Civil, que era de 73, de Novo Código. Eu, como só conhecia aqui, achava muito engraçado alguém chamar o único código que havia de Novo Código. Em matéria de novo e de idade, eu me lembro de um episódio que eu vi do ministro Carlos Mário da Silva Veloso, num evento que houve ali na Justiça Federal, onde era o antigo Supremo Tribunal Federal, participávamos de uma mesa, o ministro Veloso, eu e o professor Dalmo Dallari. O professor Dalmo Dallari, a uma certa altura, disse que o Supremo Tribunal Federal tinha que sair de Brasília, que Brasília era muito politizado, que o Chile atravessava a Praça dos Três Poderes e fazia pressão no tribunal, e que o Supremo devia voltar para o Rio. E voltar ali para aquelas instalações da Cidelândia, ou dizer, quem sabe em Petrópolis, um lugar fora do centro de poder. E aí, o ministro Veloso falava depois dele, disse, eu ouvi com tanto prazer, com tanto gosto as sugestões do professor Dallari, achei tão interessante essa possibilidade. Agora, eu estou às vésperas da aposentadoria, de modo que isso está me lembrando a história de um cônego que havia no colégio que eu estava lá em Minas. O cônego já era nonagenário, e um dia entrou um seminarista esbaforido com o papel na mão e disse, cônego, o Papa vai acabar com o celibato na igreja. E o cônego do alto dos seus 90 anos, mas agora? Novo é um conceito sempre relativo. Mas a verdade é que a vida se tornou extremamente complexa. A vida ficou mais complicada. Eu, pessoalmente, acho que ficou até mais complicada para bem. Mas tome um exemplo. Onde a Constituição passada previa uma única modalidade de família legítima, que era a família legítima resultante do casamento, a Constituição de 1988 previu 3. Família legítima oriunda do casamento, porque não é proibido ser convencional, como gostávamos de dizer, Vitor, do casamento difícil são os primeiros 30 anos, depois vai engrenando. Minha mulher está presente e é muito amada. A segunda modalidade de família é a família monoparental. Portanto, é possível uma mulher e os seus filhos, ou um homem e os seus filhos constituírem uma entidade familiar, e é perfeitamente possível reconhecer-se como entidade familiar a união estável, conforme preceitua a Constituição, e já agora, por decisão do Supremo Tribunal Federal, uma 4ª modalidade de entidade familiar, que são as uniões homoafetivas, a família que resulta da união homoafetiva. Então vejo que onde antes havia unidade, família legítima só pelo casamento, hoje em dia existe a pluralidade, 4 modalidades de família. De modo que o direito precisa se expandir para abarcar situações que muitas vezes nunca nem foram previstas, como o caso das uniões homoafetivas. Para não mencionar as extravagâncias da vida. O mundo ficou plural, diversificado e esquisito.
há uma decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão de uma pessoa que nasceu do sexo masculino, mas ele se considerava uma alma feminina, ele se considerava um transexual, uma mulher, um corpo de homem, mas ele era um homem, e um dia ele se apaixonou por uma mulher, mas ele achava, e assim esclareceu, que não era um homem apaixonado por uma mulher, é que a porção mulher dele era lésbica e tinha se apaixonado por uma mulher. E apaixonado ou apaixonada por essa mulher, ele quis se casar e foi, esse é o caso alemão, lá no registro civil, no Bundes, qualquer coisa que corresponde ao registro civil brasileiro, é compreensivelmente atônito um oficial do registro civil está um homem e uma mulher fazer um casamento convencional. Senão nós queremos fazer um casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque a mim eu sou transexual feminino lésbico e quero me casar. O oficial flotanado negou e esse caso chegou até a Corte Constitucional Federal Alemã, que disse que cada um pode casar do jeito que quiser, portanto que eles podiam casar como um casal do mesmo sexo, que não havia problema. Mas o que eu quero dizer é que a vida se tornou surpreendente e extravagante, e o direito, evidentemente, não é capaz de cobrir todas as situações. De parte disso, além de situações que não são previstas, mesmo as situações previstas geram colisões que dificultam a determinação de qual é a solução correta naquele caso concreto. Por exemplo, o cantor Roberto Carlos ingressou em juízo para procurar impedir a divulgação de uma biografia não autorizada escrita sobre ele. E alegou, em favor da sua tese, o seu direito de privacidade e o seu direito de imagem. E aí vem o jornalista que havia escrito a obra e alega em seu favor a liberdade de expressão e o direito de informação do público acerca de uma personalidade pública. Os dois lados invocaram, cada um deles, dois direitos fundamentais previstos na Constituição: privacidade e imagem de um lado e liberdade de expressão e direito de informação do outro lado. Como é que o juiz deste caso vai resolver esse problema pelo método convencional de subsunção do fato à norma, se existem 4 normas e normas colidentes que incidem ou postulam incidência sobre a mesma hipótese? Ele simplesmente não pode se socorrer da metodologia tradicional. Vale dizer, não existe uma solução pré-pronta para este problema no ordenamento jurídico. O juiz vai ter que construir a solução argumentativamente. Portanto, naquele caso concreto, o direito vai ser, ao menos em parte, produto de uma criação judicial. Portanto, os casos difíceis são aqueles casos para os quais não existe uma norma, ou para os quais existem muitas normas que postulam incidência. Na verdade, eu procurei sistematizar em 3 grandes causas os fatores que fazem surgir os casos difíceis. Portanto, ficamos superados que a interpretação tradicional não resolve todos os problemas, não é suficiente, e, portanto, é preciso criar novas categorias. Eu primeiro percorri o tradicional e agora vou falar brevemente sobre essas novas categorias. E mesmo no tradicional, a vida às vezes fica muito difícil. Eu me lembro sempre a um desembargador e um eminente professor de Direito Constitucional aqui no Rio de Janeiro, que é o desembargador e professor Najib Slaib, que certamente é conhecido de muitos. Ele contou uma história, muitos anos eu ouvi a história, mas eu nunca me esqueci, e eu achei a história uma delícia. Ele disse que numa Câmara do Tribunal de Justiça aqui no Rio, havia um desembargador que toda vez que tinha uma votação mais complexa, ele abria uma gavetinha, tinha uma chavinha, ele abria uma gavetinha, olhava um papelucho, lia alguma coisa, botava de volta na gavetinha e trancava a gavetinha. Vinha outro caso difícil, ele abria a gavetinha, olhava a gavetinha,
toda vez ele olhava o papelucho e guardava. Esse pobre desembargador morreu ainda no exercício do cargo. E os colegas, veneráveis desembargadores como eram, não resistiram à tentação, voaram na gavetinha, arrombaram a gavetinha e puxaram o papelucho. O papelucho dizia assim: ex nunc para trás, ex nunc para frente. Cada um na vida carrega as suas próprias dificuldades. Às vezes parece simples para mim, que é complicado. Ele nunca conseguiu decorar qual era o. Os casos difíceis têm, a meu ver, na sistematização que eu proponho, 3 causas, e aí nós encerraremos. A primeira causa é produto de uma circunstância do direito, quando não da vida. É que a linguagem tem muitas ambiguidades. E, além disso, o direito se socorre de uma linguagem muitas vezes principiológica, ou de uma linguagem associada a direitos fundamentais, cujo sentido e alcance precisa ser determinado. Mesmo na rotina da vida, às vezes é preciso saber o que exatamente significa servidor público, o que exatamente significa tributo naquele caso concreto, o que exatamente significa calamidade pública, interesse social. Portanto, o direito, ele tem muitas ambiguidades que decorrem da linguagem e, consequentemente, o juiz muitas vezes tem que construir o sentido, e eu nem estou falando de princípios mais vagos como dignidade da pessoa humana ou razoabilidade, que também precisam ter o seu sentido construído no caso concreto. Portanto, em razão da vagueza da linguagem, da ambiguidade da linguagem, surgem muitas vezes casos difíceis para saber se uma situação está ou não violando a ideia de dignidade da pessoa humana, ou está ou não violando o princípio da moralidade, ou está ou não violando a ideia de razoabilidade. Portanto, a própria vagueza da linguagem constitucional, por vezes, cria casos difíceis. Aliás, a vagueza da linguagem é suscetível de criar situações difíceis em muitos cenários. Me lembro do episódio de um sujeito já mais avançado de idade que namorava uma moça jovem e descolada, e ele, vestido colado, falou: você gostaria de ser a mãe dos meus filhos? E ela respondeu: depende, quantos filhos você tem? Portanto, eles não estavam exatamente falando a mesma língua. Até eles estavam falando a mesma língua, mas não estavam significando a mesma coisa. Portanto, a linguagem tem sempre e sempre as suas ambiguidades. Em segundo lugar, existem os desacordos morais razoáveis. No mundo contemporâneo, existem muitas situações em que pessoas esclarecidas e bem-intencionadas vão pensar de maneira radicalmente diferente. Só para me lembrar, um dos casos que fiz na Procuradoria-Geral do Estado, que era chamado para desempatar, porque havia pareceres dos dois sentidos, era sobre uma questão que envolvia pessoas que professam a religião Testemunho de Jeová, que são pessoas que, por convicção religiosa, não admitem a transfusão de sangue. E aí surgia um episódio relativamente recorrente, até me surpreende, em hospitais públicos, esse é o caso do Hospital Pedro Ernesto, em que o médico considera que a transfusão de sangue é indispensável para o tratamento ou mesmo para salvar a vida do paciente, e o paciente terminantemente havia recusado a transfusão de sangue. E aí o hospital na verdade, consultou a Procuradoria e veio um parecer dizendo: evidentemente o médico tem que salvar a vida dessa pessoa. E veio outro parecer que diz: evidentemente o médico tem que respeitar a autonomia do paciente, que esse é o grande princípio biomédico. Eu aqui não vou resolver o problema de novo, mas apenas para dizer que essa é uma questão em que pessoas esclarecidas e bem-intencionadas pensavam de maneira rigorosamente oposta. E não tem norma sobre isso. Mas o juiz precisa decidir ainda assim.
de modo que ele vai construir esta solução, e aí há o grande problema da perda da segurança jurídica, porque não há objetividade possível neste caso, há uma dose importante de subjetividade na formulação desta solução, como há em hipóteses como as que envolvem, por exemplo, eutanásia, as que envolvem suicídio assistido. A própria descriminalização de drogas leves é um debate mundial e extremamente complexo, muitas variáveis. Portanto, situações há na vida que envolvem desacordos morais razoáveis, e eu nem mencionei as mais controvertidas como aborto, como o casamento de pessoas do mesmo sexo, sobre as quais dificilmente vai haver um consenso na sociedade. O consenso é inviável. Portanto, de novo, nós vivemos uma época em que há uma grande perda de segurança jurídica e de objetividade no direito. A interpretação constitucional, a nova interpretação constitucional, quando ela cria categorias como normatividade dos princípios, provisão de normas de direitos fundamentais, ponderação, necessidade de argumentação jurídica, no fundo, não são essas categorias que complicaram a nossa vida. A vida que ficou complicada e exigiu novas categorias para que esses problemas sejam equacionados. Mas o que eu considero mais complexo na atualidade brasileira, sobretudo, é a dificuldade de se produzirem soluções objetivamente aferíveis em matérias que são moralmente complexas. E, portanto, há não só perda de segurança jurídica, como um incremento da subjetividade do julgador na construção da solução. A questão de uniões homoafetivas, antes de chegar no Supremo, tinha decisões dos tribunais do país inteiro para todos os gostos. Havia gente que admitia sempre que casasse, havia gente que admitia união estável, havia gente que achava que tinha que ser tratado como sociedade de fato, havia gente que achava que era uma perversão completa que devia ser ignorada. As pessoas pensavam de maneiras diferentes em relação a esse tema. De modo que aqui o fenômeno da pré-compreensão, que é um conceito jurídico que identifica um conjunto de elementos e de ideologias introjetados no intérprete, faz muita diferença. O que cada um traz dentro de si faz muita diferença na interpretação em geral. Alguém já terá me ouvido falar da história do Mané Garrincha, que foi levado para a seleção brasileira para um jogo em Roma, depois levaram ele para um City Tour, e ele deu uma declaração e disse: eu não sei porque falam tanto desse Coliseu, é menor do que o Maracanã e está precisando de uma reforma urgente. Cada um vê a vida nos limites dos seus próprios horizontes. Portanto, na fria objetividade da vida, o Coliseu de fato é menor do que o Maracanã e de fato está em ruínas. Porém, havia algumas outras informações que talvez pudessem ter modificado o julgamento do nosso queridíssimo Mané Garrincha. Portanto, a segunda observação é que os desacordos morais razoáveis produzem casos difíceis e remetem para algum lugar difícil de ser localizada a segurança jurídica, que nós todos aprendemos desde o início da faculdade, que o direito gravita, ou melhor, que o direito se assenta sobre dois grandes pilares: a justiça e a segurança jurídica. A justiça fica para uma outra conferência, mas a segurança jurídica anda balançando ao vento diante dessas circunstâncias da vida contemporânea. E, por fim, existem as colisões de normas constitucionais. Eu dei o exemplo típico do caso do Roberto Carlos. Quem acompanhou o debate pela imprensa sobre a construção de 2 usinas hidrelétricas na Amazônia, ali havia uma contraposição de normas constitucionais. A posição do governo de que eu preciso incrementar o desenvolvimento nacional, que está previsto na Constituição, para isso eu tenho que aumentar o potencial energético do país, e a energia hidrelétrica é mais barata e mais limpa que eu posso produzir, e os ambientalistas e as populações locais dizendo que a usina hidrelétrica iria afetar não apenas as populações ribeirinhas, como o ecossistema, como
a fauna, a piscicultura e, portanto, se opunham à construção daquela usina hidrelétrica. De novo, judicializada a questão, o juiz não pode dizer realmente os dois lados têm razão, porque o juiz tem que produzir uma solução e ele vai ter que argumentar por que ele optou por uma e não optou por outra. E ele melhora isso. E aí, ele vai ter que explicar por que optou por uma e não por outra. E aí, argumentativamente, poderá dizer a energia elétrica de fato é mais barata, de fato é mais limpa, a minha alternativa é termoelétrica, que é muito mais poluente, ou energia nuclear, que sempre oferece um risco, e no Brasil mais ainda. Vocês imaginem uma usina nuclear administrada pela base aliada. Isso é um problema. Nós temos que decidir as questões com base nas nossas próprias circunstâncias. E acho que as nossas circunstâncias exigiam a usina hidrelétrica com o custo que ela tinha. Mas essa é uma visão. E é possível que alguém tenha outra visão. De modo que, de novo aqui, é uma questão de quem consegue produzir um argumento capaz de convencer o auditório. Esse é um conceito esquisito, um conceito estranho, que vem de um autor belga que foi, de certa forma, difundido nos meios acadêmicos brasileiros, Chaim Perelman, em que ele se referia a essa ideia de auditório. Quando você, numa democracia deliberativa, em que as pessoas debatem e disputam argumentos para fazer prevalecer o argumento de melhor razão ou melhor argumento é aquele capaz de convencer o auditório. Ou seja, que a maior parte das pessoas esteja convencida de que aquela era a melhor solução. O auditório de um juiz de direito é o seu tribunal. Quando ele produz uma decisão, ele precisa convencer o seu tribunal de que aquela decisão era a mais adequada. O auditório do Tribunal de Justiça, se for uma questão constitucional, é o Supremo Tribunal Federal, que, em recurso extraordinário, eventualmente vai examinar aquela questão para saber se aquela é a melhor interpretação constitucional. E alguém poderia imaginar, portanto, o auditório do tribunal é o Supremo. E alguém poderia imaginar que, como o Supremo dá a última palavra, ele é o auditório de si mesmo. Seria muito triste se fosse assim. Há uma passagem feliz do Vinícius de Moraes, em que ele diz a maior solidão é bastar-se a si mesmo. Evidentemente, o Supremo não é o auditório de si mesmo. O auditório do Supremo é a sociedade brasileira, que precisa estar confortável, precisa estar convencida de que aquela é a melhor solução. Portanto, o auditório vai passando, ele não é um conceito formal, mas onde não haja uma norma pré-pronta, nem seja possível existir, é que avulta a importância da argumentação jurídica, da capacidade de racionalmente demonstrar que aquela é a melhor solução e convencer a sociedade disso. No caso do Supremo, como no caso do Judiciário em geral, e os advogados criminalistas sabem disso melhor do que ninguém, aqui saúde meu querido amigo Parentier, humilde como sou visto daqui, em matéria criminal e muitas outras, por vezes, a solução justa e adequada não é aquela que corresponde ao clamor público, não é aquela que corresponde a determinadas exigências da sociedade. Mas esse é um papel contramajoritário. É claro que o Supremo e o Judiciário em geral, na medida do possível, deve estar alinhado com a sociedade. É bom isso. Porém, é preciso não esquecer que, em certos momentos, o papel do Judiciário é ser contramajoritário. A sociedade, muitas vezes, se move por paixões. Mas o Supremo Tribunal Federal tem que se mover por uma razão pública. E, portanto, muitas vezes, a qualidade de um juiz ou de um tribunal não vai poder ser aferida em pesquisa de opinião pública. Até porque a opinião pública é volúvel. Quem acompanhou, eu atuava no Supremo, escrevia sobre o Supremo, quem acompanhou nos últimos 2 anos, por exemplo, o ministro Lewandowski, quando ele conduziu a ferro e fogo a lei da ficha limpa, com sucesso, a sociedade o aplaudia onde ele passava. Quando ele, na AP 470, votou da maneira que ele achava certa e que não correspondia ao clamor público,
não podia nem sair na rua, que era achincalhado. Portanto, a gente na vida não deve fazer nada em função da opinião, porque a gente deve fazer o que é certo, o que é justo, aquilo que a gente deve estar convencido de que é justo, e dormir bem, evidentemente. Portanto, o que quero dizer é que em muitas situações existem colisões de normas, colisões de direitos fundamentais, que é preciso fazer uma ponderação. Idealmente, deve-se conciliar e produzir a melhor solução que, de certa forma, produza a concordância prática dos dois interesses contrapostos. Mas, às vezes, é preciso escolher um. E, nessas horas, a ponderação deixa de ser uma harmonização e passa a ser uma escolha de uma solução contra a outra. E, evidentemente, sempre haverá um lado derrotado. E essa é a minha experiência na vida, a de que quem ganha diz uma bela interpretação da Constituição. E quem perde diz, mais uma vez estão invadindo o espaço da política. Assim funciona a vida. E a gente precisa estar preparado para isso e para essa circunstância da ponderação, que às vezes é a escolha da solução menos ruim. Tem um amigo que conta uma história, uma história antiga, ele comprou um Opala 8 cilindros, e colocou na estrada de Alfenas, aí em Minas Gerais, deu o máximo do Opala. O Opala chegava até a tremer, mas ele chegou no alto da colina, assim começou a descer, vinha atravessando um enterro. E ele viu que não ia conseguir parar e disse, ai meu Deus do céu, vou virar um caixão. Isso é mais ou menos a ponderação. Não tem nenhum outro caminho, você escolhe a solução menos ruim possível dentro daquelas circunstâncias. Portanto, meu querido presidente, meus queridos amigos, esse é um passeio com a brevidade necessária. Eu tenho um princípio, eu não falo mais do que 1 hora. Por isso, agora você tem 1 hora, você acabaria esse instante. Importante. E o Fernando me perguntou se eu queria falar de sentado, eu disse não, vou falar de pé. Que eu considero que esse é um direito subjetivo da plateia. Os oradores que falam de pé normalmente não vão além do seu tempo, porque a perna avisa que já está na hora de parar. Eu então gostaria de concluir essa exposição sobre jurisdição constitucional, como ela é afetada por essas transformações ocorridas no direito contemporâneo, para reafirmar esta ideia de que, com a expansão do judiciário, existem muitas matérias, sobretudo as que envolvam direitos fundamentais, em que o judiciário terá de ser proativo e expansivo, e é bom que seja assim. A proteção da democracia e a proteção dos direitos fundamentais exige um judiciário proativo. Porém, ninguém nessa vida deve presumir demais de si mesmo. Portanto, o judiciário não deve querer ser mais do que é ou do que pode ser. Uma frase famosa do Gilberto Amado, em que ele diz: na vida, querer ser mais do que se é ser menos. Portanto, o judiciário não pode ter a pretensão de suprimir ou de ocupar o espaço da política. Como regra geral, em um Estado democrático de direito, decisão política deve tomar quem tem voto. O que o Brasil precisa é de uma reforma política para melhorar a qualidade da política, e não de um judiciário que faça, às vezes, da política o que seria muito ruim. Portanto, e eu aqui termino, usando uma alegoria que gosto de usar, a vida da gente, de todo mundo, minha e de cada uma das pessoas aqui presentes, é um equilíbrio. A gente na vida está sempre se equilibrando. Ninguém é bom demais, ninguém é bom sozinho, a gente está sempre se equilibrando. Às vezes a gente inclina um pouco para um lado, inclina um pouco para o outro, segue em frente. Pode acontecer de a plateia achar que o equilibrista está voando. O que não tem problema, que a vida é feita de certas ilusões. Mas o equilibrista, ele tem que saber que está se equilibrando.
se o equilibrista achar que está voando, ele vai cair. E na vida real não tem rede. Portanto, eu acho que a jurisdição constitucional deve ser exercida do mesmo modo que eu acho que a vida deve ser vivida. Com valores, determinação, um pouco de bom humor e com humildade. Muito obrigado. É bom ser presidente do Instituto, no dia de hoje, está aqui a seu lado, te aproveitando. Eu deixei de consignar, até porque não havia lugar na mesa, a presença de alguns outros diretores, entre eles Fernando Drummond, responsável pela nossa nova biblioteca. Aliás, Luiz Roberto queria te convidar para conhecer a nossa nova biblioteca no segundo andar desse prédio, ficou linda. Não é que fomos nós que fizemos, não, é porque está muito bonita mesmo. O doutor Carlos Alberto Silvestre, que eu vejo também ali na plateia. A doutora Dora Martins de Carvalho, querida amiga. Gentil, obrigado. Não sou gentil, sou verdadeira, você sabe disso. E especialmente o meu ex-presidente, Carlos Henrique Carvalho Flores, especial amigo de todos os momentos, presente em todas as nossas atividades. Conseguimos também a presença de Tereza Barroso, mulher de Carlos do Roberto, que se encontra em algum canto também. Eu não vou nem se mostrar, né? Obrigado pela presença. E do nosso presidente do Instituto Sagrado da Bahia e do colega presidente do Instituto, Antônio Calmontes. 48 horas atrás, estava aqui o ministro Eros Grau, que disse ter medo dos juízes, porque os juízes estão num ativismo insuportável, que não estão mais aguardando as leis e sim fazendo leis na sua profissão profissional. De modo que duas das perguntas que chegam a mim, provavelmente pessoas poderiam dizer que ele está com medo dos juízes. Queria ouvir de você, você já falou um pouco disso, mas enfim, de todo modo. Aqui a pergunta do colega Roberto Leoz de Almeida. Diz o seguinte: Vossa Excelência tem discorreu sobre a evolução jurídica, especialmente sobre a resposta dos intérpretes da lei, que atualmente não seriam mais meras bouches de la loi, efetivamente passando a construir o direito no que a doutrina processualista denomina de ativismo judicial, assustando alguns juristas, entre eles Lênin, que eu aqui falei há pouco, do Eros Grau, que sustenta ser indispensável a imposição de limites. O posto indaga assim: qual o limite para o julgador? E a segunda pergunta do mesmo colega: qual a opinião de Vossa Excelência sobre a extensão da legitimidade ativa para as ações constitucionais, como a que se cogita para sociedades pias, religiosas ou eclesiásticas, que foi abordada no último jornal do Dose Brasileiro? Uma outra exatamente igual da doutora Madiane Miguel, professora da universidade. Eu só quero que faça outra. Não, seguiu uma. Começa pelo Eros, a quem quero muito bem. Disse que não vê nenhum sentido em as sessões do Supremo serem televisionadas, porque, enfim, faz os juízes se apresentar como atores e não como efetivamente juízes. Tem mais outras coisas que ele disse, eu não vou perder. A tarde inteira foi reproduzindo o discurso do nosso queridíssimo ex-orador do Instituto, a quem quero. Qual orador do Instituto? Voltou. Que perdemos o excepcional você. Eu sei. E, aliás, a primeira vez que eu estou aqui, me presta a minha homenagem
já tinha te mandado um cartão sobre isso, realmente uma figura encantadora. O Osísio era uma dessas pessoas encantadoras, mas ele não era encantador com gente importante. Eu achava ele encantador desde o tempo que eu era recém-formado, e ele tratava todo mundo bem, com bom humor, com generosidade, fazia você se sentir acolhido quando tivesse. Ele era um sujeito diferenciado e certamente faz muita falta aos amigos. Quanto ao Eros, ele não está presente. Se ele estivesse presente, eu poderia dizer coisas diferentes do que esse que vou dizer, e eu de fato quero ver, que eu jantei com ele há pouco tempo atrás, estava viajando. Eu vou dar... Não, melhor um pouquinho. Mas foi uma pessoa ali que nos reuniu. O Eros falou isso. Ele é muito inconformado, por exemplo, com a decisão de interrupção da gestação de fetos anencefálicos. Foi ele que conduziu como juiz a cassação da liminar e depois do mérito se venceu a causa. Ele acha ruim essa decisão. Ele acha a mesma coisa das uniões homoafetivas. Ele acha muito ruim que o Supremo tenha decidido nessa linha, considera que o Supremo agiu sem lei e, consequentemente, ele acha ruim. Discordo completamente, já vou dizer por quê. Mas, logo em seguida, chega ao Supremo uma questão que envolvia o amianto. Era uma lei estadual de São Paulo que proibia o uso e trânsito de amianto por São Paulo. Há uma lei federal que diz que um específico tipo de amianto chamado cresotila é legítimo desde que seja utilizado de uma forma XYZ. Então, os cuidados. Essa é uma matéria que está submetida ao Supremo. Eu vou me declarar suspeito e, portanto, não tenho dificuldade de comentar. Aí, havia lei dizendo que podia. Lei vigente há muito tempo. Mas ele não gostava. Então, neste caso, ele considerou que a lei de São Paulo, a respeito da competência ser federal, era válida. A conclusão que eu quero chegar, dando esse exemplo, é que as pessoas, todas, tendem a ser consequencialistas. Ou seja, as pessoas tendem a usar metodologias e argumentações que conduzam ao resultado que elas acham bons. Quando elas chegam ao resultado que elas acham bons, elas acham que tudo correu muito bem. Quando chegam ao resultado que elas acham que não é bom, elas acham que o sistema está completamente deteriorado. É um pouco uma atitude, o Eros é uma pessoa com essas coisas mais radicais. Eu certamente não concordo com ele. Eu, aliás, ultimamente, eu não com medo dos advogados, nos últimos 8 dias. Não acho, não. Eu acho que qualquer poder pode ser abusado. Qualquer poder, qualquer possibilidade. Desde o juiz que usa mal, até o advogado que entra com os 500 embargos de declaração de uma decisão que não tem nenhuma obscuridade. Então, eu não tenho medo particularmente dos juízes, mais do que tenho da polícia militar, do reitor da universidade. Qualquer um que use mal o seu poder pode ser problemático. O Lênio, nós temos, um gabarito intelectual, uma escola, mas nós realmente aí temos uma visão diferente do direito e da vida. Não quer dizer que a minha é melhor e a dele é pior, nem vice-versa, nós pensamos diferente. Mas, numa conversa acadêmica, ele me disse: aquele caso que você patrocinou do nepotismo, eu sou contra o resultado. Eu acho que jamais aquilo podia ter sido feito sem lei. Pela minha teoria constitucional, aquilo não era possível. E as uniões homoafetivas, eu também, pela minha teoria constitucional, acho que você não poderia ter obtido aquele resultado. Não temos um problema, porque a nossa divergência é muito ostensiva. A sua teoria constitucional não serve para mim. Porque a teoria constitucional
como tudo na vida, eu acho, deve ser utilizado na maior potencialidade possível para fazer o que é bom, justo e certo. Claro que há limites e às vezes pode até haver dúvida do que seja bom, justo e certo. Mas ainda assim, se nós estamos convencidos de que um determinado resultado é justo e correto, não vou nem falar de uniões homoafetivas ou interrupção de gestação, que é muito controvertido. O nepotismo, se alguém achar que o sujeito, por ter sido investido num cargo público, pode nomear a família toda, vou usar uma expressão do Carlos Aires, o sujeito toma posse, não é num cargo, é dos cargos. Pode funcionar. Então, o direito é, a meu ver, instrumental à justiça. E tanto quanto possível, instrumental ao bem. E se ele não puder ser usado assim, há um problema. É claro que há limites e há dúvidas, mas eu não sou conformado com uma teoria constitucional que não seja capaz de produzir, como regra geral, os resultados socialmente desejados. Acho isso sem sustentar um voluntarismo judicial. As coisas têm limites, como eu mesmo disse no meu exemplo. Há um texto ali, evidentemente contra, dizendo que tem que mandar para o Congresso, tem que mandar para o Congresso. Aí diz, mas no caso das uniões homoafetivas, o artigo 226, parágrafo 3º, fala em união estável entre homem e mulher. É verdade. Mas, como os mais antigos aqui lembrarão, esse artigo foi parar lá para proteger as mulheres não casadas. Na verdade, o que acontecia é que a mulher não casada teve uma evolução, a jurisprudência foi evoluindo, reconhecendo direitos, primeiro direito à pensão, direito a depois de 5 anos a ser considerada dependente para fins previdenciários, depois passou a ter algum direito no desfazimento da relação, depois passou a ter algum direito patrimonial por ter contribuído para a formação do patrimônio comum. Foi uma evolução lenta e a mulher extremamente discriminada, sobretudo se tivesse uma relação fora do casamento, ainda que não houvesse nenhum impedimento para o casamento. Então, o que a Constituição quis fazer, por 226, parágrafo 3º, foi acabar com a discriminação contra a mulher. Esse era um dispositivo inclusivo da mulher. A questão de união homoafetiva não estava sendo discutida em 1987, não estava na agenda. Portanto, você não pode utilizar um dispositivo inclusivo das mulheres para utilizá-lo como discriminação aos homossexuais. A Constituição simplesmente não cuidou disso no 226, parágrafo 3º. Aplica-se a regra geral do 5º caput, que é da isonomia, as pessoas devem ser tratadas com igualdade. Portanto, eu acho verdadeiramente que o direito é instrumental à justiça. E ao longo da minha vida, de 32 anos como advogado, eu sempre achei e continuo achando que tudo que é legítimo e justo deve encontrar um caminho no direito. E, portanto, é esta, eu diria, a minha fé jurídica essencial. Quanto à pergunta seguinte, qual o limite do julgador? Eu anotei aqui uma Você acha de certas entidades de terem legitimidade? O limite do julgador, só para não deixar de responder, nós temos convenções, nós temos limites. Está prescrito, está prescrito. O sujeito não pode dizer assim, olha, embora esteja prescrito, o direito violado é tão relevante que eu vou ignorar a questão. Nós temos regras. O direito é um conjunto organizado de conhecimentos que nós devemos determinadas fidelidades. Não é possível fazer qualquer coisa. Então, o limite é o da integridade pessoal e os das possibilidades exegéticas fornecidas pela norma. Eu nunca refleti sobre a questão das entidades pias, mas não tenho nenhuma dificuldade de dizer, eu que considero
também é uma das minhas convicções filosóficas, que a religião é um espaço da vida privada. Portanto, eu pessoalmente acho que a religião não deve ocupar um espaço público. Portanto, o Estado ser laico não significa ser contra qualquer religião. Mas eu que sou defensor de argumentos laicos no debate público, acho, no entanto, que todas as pessoas de qualquer credo religioso têm direito à livre manifestação das suas convicções em todas as matérias, inclusive aquelas que têm, contrariamente ao meu ponto de vista. Eu sou a favor, e de longa data, não escondi de ninguém, da descriminalização do aborto. Não porque acho que seja uma coisa boa, mas porque acho que a criminalização produz resultados piores do que a não criminalização. Mas eu estou pronto e respeito todas as pessoas que pensam de maneira rigorosamente diferente de mim. Acho que elas têm o direito de participar do debate público e tentar convencer as pessoas disso. Eu tenho uma certa dificuldade com a questão da criminalização, porque aí o poder coercitivo do Estado entra de um dos lados da discussão. Portanto, eu acho que pregar a não realização do aborto, defender que o Estado deve evitar que ele ocorra dando educação sexual, distribuindo contraceptivos, distribuindo preservativos. Quer dizer, não há tema tabu. Numa democracia, eu acho que qualquer coisa pode ser discutida. E, portanto, eu acho que as pessoas que professam convicções religiosas verdadeiras, profundas e não violentas, têm todo o direito de se manifestarem em qualquer instância, como eu tenho, como a torcida do Flamengo tem. Bom, há outras indagações que se referem a casos que estão sujeitos ainda à deliberação do Tribunal Federal, portadamente a ação penal 470. Mas que eu, evidentemente, não vou realizar essas perguntas por conta de óbvio. Fernando, o que teve de gente que já me pautou, eu já digo lá, a quantidade de gente que já me disse o que eu devo fazer, vocês não acreditam. Eu continuo angustiado pensando no que fazer, mas o que teve de gente que já sentou do meu lado e disse, bom, aqui você tem que fazer o seguinte. Gente conselheiro, né? Pois então, eu estou aqui sem... Depende da pessoa, se eu puder responder, eu respondo, se eu não puder, eu não respondo. Até porque esse é um ambiente jurídico. Tem uma pergunta que enfim, eu acho que está resolvida, mas de todo modo, Vossa Excelência, entende se é possível pacificar o atual conflito entre o Congresso Nacional e a Suprema Corte? Eu acho que sim, eu acho que seria desejável. Como eu disse, numa democracia, política é gênero de primeira necessidade. E, portanto, a ideia de que se possa viver sem política é um equívoco que os militares cometeram no Brasil, com o custo que nós já sabemos qual é. Portanto, eu não gosto de endossar, e ainda mais com caráter de generalização, esse descrédito geral à política. O que eu defendo de muito tempo, escrevi em diversas ocasiões sobre isso, escrevi uma proposta de reforma política. O Brasil precisa desesperadamente de uma reforma política. É preciso baratear as eleições. É preciso dar o mínimo de autenticidade programática aos partidos políticos e é preciso um sistema no qual o governo saia com a possibilidade de ter maiorias consistentes no Congresso para não ter que negociar voto a voto. Portanto, eu, ainda mais no tempo que tinha mais liberdade, agora tem um pouco menos de liberdade, defendi diversos pontos de vista e acho que a reforma política é indispensável. Há um evidente descolamento entre a classe política e a sociedade civil. São mundos à parte. A sociedade civil trata hoje a política com indiferença ou com desprezo e, em alguns momentos mais recentes, até com violência. Evidentemente, isso não é bom. Agora, a política está tão desacreditada no Brasil que quando o Congresso Nacional votou a lei que
Biossegurança, que aprovou as pesquisas com células-tronco embrionárias, tem um traço do Ibope. Ninguém viu. Ninguém ficou sabendo dessa discussão. Mas quando o Procurador-Geral da República entrou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade, direta de inconstitucionalidade no Supremo, contra as pesquisas com células-tronco embrionárias, a questão virou um debate público nacional. Vale dizer, hoje em dia, o Supremo tem mais visibilidade política do que o Congresso Nacional. Evidentemente, isso é uma distorção. Não é para ser assim. E a televisão, o Eros, é que ele não tem físico de rolo de ator. Eu acho que a TV Justiça, com as suas circunstâncias, fez um bem para o país. O Brasil é um país em que o imaginário social supõe que por trás de qualquer porta fechada estão acontecendo tenebrosas transações. E agora você tem, ao vivo e a cores, para quem quiser assistir, 11 pessoas debatendo com acerto ou desacerto. Mas sem nenhum interesse que não de produzir a melhor solução, julgamentos que o público pode acompanhar. E eu prometo, essa é a única coisa que eu consigo prometer, eu prometo ser breve e não falar em polato. Esse é um juramento que eu fiz para mim no início da minha vida e que eu espero conseguir ser fiel a ele. Porque eu acho que a TV Justiça fez um bem para o país. Além do que, um bem de legitimação da atividade do Poder Judiciário. Além de ter um caráter didático, pedagógico, para a sociedade em geral e para o mundo jurídico em particular. O sujeito hoje no interior do Amazonas, no interior do Pará, no interior do Rio Grande do Sul, ele pode ter acesso ao que está acontecendo em diferentes tribunais do país. Claro que com respeito devido e merecido a quem pensa diferente e com todos os constrangimentos. O sujeito não pode coçar o nariz da sessão, que essa é a imagem que vai aparecer na prisão. Mas faz parte da vida, e mesmo as discussões ásperas, quando acontecem, eu já achava isso, fazem parte da vida. E em outros tribunais acontecem em portas fechadas. Claro que há excessos, mas quem na vida nunca cometeu um excesso? Portanto, eu acho que é bom para o país, é bom para a democracia, fez bem para o Poder Judiciário isso, e, curiosamente, esta é uma jabuticaba que deu certo, só tem no Brasil, e deu certo, e hoje em dia diversos países do mundo estão tentando implementar esse modelo. Nos Estados Unidos há uma pressão grande do Senado, e há mais de um projeto do Senado, para que os debates orais sejam transmitidos também pela televisão. O que há no Brasil de muito singular, que torna a vida mais difícil, mas mesmo assim eu sou a favor, é a deliberação pública. Não é só a sustentação, uma eventual arguição ao advogado, que depois, na hora de você tomar a decisão, isso também é tomado, é feito publicamente. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Nos Estados Unidos, que eu conheço um pouco mais, você tem a audiência, os advogados se manifestam, é comum, e eu, assim que tenho conseguido aprender o meu ofício, que eu ainda estou atordoado, penso em fazer também, quer dizer, eu acho que o juiz deve dialogar com o advogado, mas por que o senhor está invocando esse precedente? Tem um outro precedente aqui. Quer dizer, eu acho que o advogado que for para a Suprema Corte vai ter que ir preparado para sustentar o seu argumento em um debate. Até porque eu acho que a sustentação oral puramente unilateral, ela tem um efeito limitado, sobretudo quando o juiz já tem uma convicção formada, o que não é incomum. Eu fui advogado há muito tempo, você chega lá e você olha e já sabe muitas vezes o que o juiz pensa. Em outros casos, não. De modo que eu sou um defensor da TV Justiça, mesmo com essa dificuldade, quando você está privadamente, ontem, por exemplo, fixação da pena. Aí um deu 4 anos e 3 meses, o outro 4 anos e 8 meses, 5 anos e 1 mês. Se você estiver deliberando reservadamente, bom, vamos ver aqui se a gente não chega a um consenso. Em público é mais difícil, então as pessoas votam e depois você tem que fazer uma média, porque não tem como
você fazer uma negociação, porque o modelo não é isso. Mas eu sou defensor da TV Justiça, acho que ela fez muito bem para o país e acho que ela veio para não voltar. Eu tenho a teoria, Fernando, que não há pergunta não existe resposta não. Se me entender de todo modo, eu vou fazer a leitura de todas as formas. Vossa Excelência parte de que princípio quanto à contaminação do Senado devido a essas manifestações? Pode manifestações de intervenções das ruas, do Supremo Tribunal da Esfera Popular. E as questões que são dirimidas no Supremo Tribunal Federal face aos direitos fundamentais. Podem trazer insegurança jurídica quando falamos em inovações. Por fim, se possível, no final, me daria a oportunidade de tirar uma foto. Essa você responde, sim. Você vê que queiram ler antes, né? Mas eu acho assim, no que depender do meu entendimento, eu acho que é preciso acabar com esta tensão. Sim, é ruim. É ruim a tensão entre os poderes de uma maneira geral e é ruim a desconfiança. A divergência não é um problema na vida. O que é um problema na vida é a desconfiança. Portanto, é preciso acabar com esse clima de desconfiança, essa sensação de que um vai agir em relação ao outro sem boa-fé objetiva. Porque onde há boa-fé objetiva, ou seja, onde um não queira o mal do outro, onde um não queira levar vantagem indevida sobre o outro, para tudo há solução. Onde há boa-fé, há solução para tudo. Agora, onde há desconfiança, o sujeito, para se defender, começa a fazer o que não deveria, porque sabe que o outro também. Aí você cria um clima que é negativo. Em parte, esta decisão ontem, passando de volta ao Congresso esta competência, na minha cabeça, é uma forma de desanuviar um pouco esta tensão, ao custo de desagradar a imprensa e parte da sociedade. Mas, como eu disse, às vezes fazer o que é certo acarreta desagradar a tantas pessoas. Faz parte da vida. Ninguém está lá para fazer favor com a toga, nem é um torneio de popularidade. Muito bem. Bom, encerramos aqui as perguntas, intervenções do público. Eu gostaria de lhe dar duas lembranças da sua vida. A primeira é um certificado, reconhecendo a sua renda, e outro é um livrinho nosso, da Comissão de Direito Penal, que reuniu alguns pareceres feitos e debatidos pelos seus governos brasileiros. O senhor vai ver com essa Não, ainda não chegamos no tempo. Mas prometo que a gente vai falar do seu voto. E muito. Gente, muito obrigado pela presença, ministro Roberto. Por favor. Para que tomarmos uma foto com o ministro do governo. Por gentileza, os nossos diretores estejam presentes. E neles incluam o Carlos Freud, nosso presidente. Carlos, presente a nossa foto.